Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai falar de pena de sonegados. Bem, o que é pena de sonegados? Bem, primeiro vamos definir o que é sonegados, né? Sonegados são aqueles bens que deveriam ter sido inventariados, deveriam ter sido trazidos pelos herdeiros no inventário, mas o inventariante ou o herdeiro resolveu ocultar esse bem. Então, como o próprio nome diz, esse bem foi sonegado. E o que a gente vai estudar nessa aula é como se dá essa sonegação desses bens e qual a pena que é imputada ao herdeiro ou inventariante que sonega esses bens. Daí o nome da aula, pena de sonegados. Carlos Maximiliano, ele vai definir como sonegado tudo aquilo que deveria entrar na partilha, mas foi ciente e conscientemente omitido na descrição de bens pelo inventariante, não restituído pelo mesmo por sucessor universal ou doado ao herdeiro e não trazido à colação por aquele herdeiro que foi beneficiado por essa doação. Essa falta propositada é má-fé, e por isso a lei, nas palavras do Carlos Maximiliano, a fulmina com especial penalidade. Qual será a penalidade? A gente vai ver na aula de hoje. Então, o artigo 1992 do Código Civil informa aí pra gente que o herdeiro que sonega bens de herança, não os escrevendo no inventário, quando esteja em seu poder, ou com seu conhecimento no de outrem, ou que os omitir na colação, a que os deva levar, ou que deixar de restituí-los, perderá o direito que sobre eles lhe caiba. Então vejam só que pena pesada. O sujeito esquece conscientemente de levar o bem ali para o inventário, falando, não, eu recebi essa doação e tal, estou trazendo para o inventário para a gente partilhar direitinho. Se ele não traz, ele perde o direito àquele bem. Essa é a grande pena aí dos sonegados, é uma sanção ou penalidade civil. Rubens Limões de França, ele estabelece que essa pena tem por fim prevenir, compor e punir a omissão de bens do espólio por parte de algum herdeiro, do inventariante ou do testamenteiro. Então a pena de sonegados ela é aplicável na ocorrência de dois elementos. Primeiro, o elemento objetivo, que é a ocultação de bens. Ele não trouxe e ponto, isso é objetivo. Deveria ter trazido um bem e não trouxe. E o outro elemento é subjetivo, é o dolo do ocultador. Então a pessoa ocultou dolosamente. E a doutrina diverge apenas com relação ao ônus da prova do dolo. Quem que deveria provar esse dolo? Seria os outros herdeiros que iriam provar que houve dolo ou aquele herdeiro que ocultou que devia provar que não houve dolo? Não está muito claro aí na nossa legislação. Agora, se se descobre o bem posteriormente, o Código de Processo Civil responde o que acontece, né? Vai ser sujeito à sobrepartilha. Depois de todo o inventário, teve sentença, acabou, todo mundo foi partilhado, daí eles descobrem que tinha uma fazenda que um dos herdeiros omitiu. Não levei para a colação, não, resolvi ficar com ela. Bem, nesse caso, você vai ter que fazer uma sobrepartilha, ou seja, um novo procedimento, trazendo esse bem e dividindo entre os herdeiros. Talvez com a punição daquele herdeiro que sonegou esse bem. Artigo 1993 vai dizer que, além dessa pena, se o sonegador for inventariante, ele vai ser removido, se provando a sonegação ou se ele negar a existência dos bens quando indicados. Então, você vai não só perder o direito ao bem, no caso do inventariante que é herdeiro, como ele também deixa de ser inventariante, o que faz todo sentido, porque convenhamos, o inventariante tem aí um dever em relação aos outros herdeiros, e ele pegar e sonegar esse bem, não só vai acarretar a perda desse bem, como também a sua remoção. O artigo 1994 vai dizer que essa pena de sonegado só pode requerer e impor em ação movida pelos herdeiros ou pelos credores de herança, ou seja, a gente está tratando de uma ação própria, que vai ser arguida nos autos do inventário. Então, pelo parágrafo único, a sentença que proferir na ação de sonegados, movida por qualquer dos herdeiros ou credores, aproveita os demais interessados. Então, quer dizer, professor, que pode ter 10 herdeiros, mas só um promove a ação de sonegados. Essa ação de sonegados vai beneficiar todo mundo? Vai beneficiar todo mundo, porque afinal de contas a pessoa vai perder, aquele herdeiro que sonegou vai perder o direito àquele bem e aquele bem vai ser dividido entre todos os outros herdeiros. Se for apresentado o bem, há um aditamento das declarações. Pode acontecer de um herdeiro falar assim, sonegou, daí o outro herdeiro fala assim, opa, desculpa, esqueci. Pode acontecer. E nesse caso, se adita as declarações e tudo bem. Agora, se houver uma recusa, não, esse bem nunca foi doado, esse bem eu comprei do meu pai, etc., daí você vai ter a ação de sonegados. O prazo prescricional vai ser pela regra geral de 10 anos e, se julgada procedente essa ação, o bem sonegado volta ao monte, para uma partilha, e os efeitos são erga omnes, exceto para o sonegador, porque o sonegador, como a gente viu, perde direito ao bem. E pelo 1995, se não se instituírem os bens sonegados, por já ter o sonegador em seu poder, já não os ter em seu poder, ele vendeu, a fazenda foi vendida,
esse sonegador vai pagar a importância dos valores que ocultou, mais perdas e danos. Então você vai ter aí a questão da reparação integral dos danos. Juntando-se aí, você vai ter que pagar danos emergentes, lucros cessantes, até mesmo dano moral, se demonstrada a violação aí de algum direito da personalidade. E finalizando a aula, porque ela é curtinha mesmo, são poucos artigos, o artigo 1996 vai dizer que só se pode arguir de sonegação o inventariante depois de encerrada a descrição dos bens, com a declaração por ele feita de não existirem outros por inventariar. E partir, assim como arguir o herdeiro, depois de declarar-se no inventário que não os possui. Então a sonegação só pode ser arguida após alguns momentos. Para o inventariante, depois que ele descreve todos os bens e declara que não tem outros. E do herdeiro, após a declaração de que não existem mais bens a inventariar. Então é a partir desse momento que se pode arguir, outro herdeiro pode arguir a sonegação. Opa, fulano sonegou algum bem. A ação proposta antes desses momentos tem que ser extinta sem resolução de mérito, porque não existe nem interesse de agir, porque não se encerrou ainda o momento processual adequado, apto a fazer qualquer um dos herdeiros ou inventariantes a trazer esse bem que poderia ou não ser sonegado. Certo, gente? Com isso a gente encerrou a pena de sonegados e a próxima aula a gente vai falar de como se dá o pagamento de dívidas deixadas pelo morto. Até a próxima aula, bom dia, bons estudos e tá quase acabando, pessoal.